Você sabia que, em média, 20 milhões de brasileiros viajam para fora do país? E por que eu estou trazendo esses dados para você? Porque o passaporte é um item indispensável na hora de viajar para fora do país. Com isso, produzir porta-passaportes pode ser um nicho muito lucrativo para você. Aliás, aqui no canal tem vários vídeos de itens de viagem e uma playlist inteirinha de peças ou itens de viagem que você pode produzir para vender ou, é claro, produzir para você. Me deu uma curiosidade, me conta aqui, a costura para você é 1. O seu trabalho, você vende as peças que aprende por aqui. 2. O seu hobby, você faz a costura para presentear, como distração ou até mesmo uma forma terapêutica. Então, comenta aqui para eu saber. Assim, eu posso trazer peças mais assertivas aqui para o canal. A pessoa que mais será ajudada com essa enquete é você. Então comenta, vai. Eu tô esperando. Já respondeu, né? Então volta aqui para nossa aula. O porta-passaporte garante que você tenha tudo em um só lugar, porque além de proteger o seu documento, essa peça funciona também como uma carteira. Dá uma olhadinha só nos detalhes. Gente, dá uma olhada aqui, você pode personalizar. Tem o zíper para manter tudo num só lugar. Olha aqui, eu coloquei celular, documento. Nessa parte aqui, você pode colocar o passaporte e uma dica, caso você não tenha o passaporte, a carteira de trabalho é do mesmo tamanho. Ó, aqui dá para colocar dinheiro, cartões e tem muito espaço essa peça. E aí, gostou? Quer aprender? Então sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Cinderela Fitas e Viés. Vem com a gente! Para fazer a nossa peça, esses são os materiais que a gente vai utilizar. Todas as medidas você encontra aqui abaixo na descrição desse vídeo. Aproveita que você vai olhar a descrição desse vídeo e não esquece de deixar aquele seu joinha para mim e comentar se você gostar dessa aula. É muito importante o seu comentário e a sua curtida. Ó, nós vamos utilizar 2 tecidos de tricoline, tanto para o lado externo como para o forro da nossa peça. Esse daqui é o corpo da nossa peça. E vou utilizar uma vez na manta R2. Eu peguei o tricoline, coloquei na manta R2, passei e fiz um matelacê a cada 2 centímetros. Aproveitei e bordei aqui, ó, com as letras da bordadeira mesmo, as iniciais do nome da minha cliente. E uma parte vai ficar para o forro. A gente vai ter 2 bolsinhos. O bolsinho de um lado para colocar o passaporte e o outro que serve para colocar cartões e também serve para poder colocar cédulas, dinheiro. Vou utilizar um recorte de sintético, super aqui enxalado, dourado. Eu cortei ele medindo 10 × 10 e no centro eu bordei as iniciais. Aí, gente, vou utilizar um tecido de tricoline, ó, eu deixei ele inteiro e na metade eu estruturei ele com uma entretela de algodão, para ele poder ficar bem firminho, porque esse lado tem mais camadas e aí não dá diferença. Esse é o primeiro bolso. O segundo bolso, eu vou precisar de 4 vezes a mesma medida para poder fazer aqui o porta-cartões. E depois eu vou precisar de uma medida maior, que vai ser a estruturação aqui, né? Que vai ser onde a gente vai costurar esses bolsinhos. Depois eu vou precisar de um corte aqui de sintético, também esse dourado. Esse é aquele fundo em malha, 0,8. Eu já apliquei aqui a minha etiqueta. Vou utilizar um conjunto de botões imantado, um finalizador de zíper. Vou utilizar um cursor também, só um, tá? Só que como eu ainda não defini, eu peguei esses 2. Gente, uma dica. Sempre, quando você escolhe o seu tecido, observe, né, as cores que tem na estampa. Então, por exemplo, no sapatinho tem marrom, eu trouxe o marrom do sintético Montana, eu trouxe o bege do zíper, né? Ele tem o amarelo, eu trouxe a ferragem dourada e ele é um tema de viagem. Então, eu peguei aqui no meu cursorzinho um que é um cadeadinho e outro que é uma câmera fotográfica. Eu vou utilizar só um, mas eu ainda não decidi. Então, se você quiser me ajudar a decidir, comenta aqui nos comentários qual dos 2 você gosta mais. Para fazer o fechamento, eu vou usar também 2 tirinhas aqui, uma do sintético dourado e outra do sintético Montana, para fazer
o fechamento, vou estar utilizando o zíper e vou estar utilizando o viés da Cinderela. Eu vou trabalhar aqui nesse projeto com 2 viés. Aquele que vocês já sabem que é o meu preferido, que é a linha do viés de algodão xadrez, tá? Marrom, ó, mais uma vez compondo com tudo aqui. E aí, para dar uma sofisticação na minha peça, eu vou estar utilizando o viés de lurex. Gente, olha se esse viés não é a minha cara. Já virou o segundo queridinho, é muito Inxalá, dourado, vai deixar tudo lindo. Mas se você é da turma que gosta das coisas cromadas, né, do prateado, tem também uma opção para você, tá? E eu tô deixando o contato da Cinderela aqui abaixo desse vídeo. Então esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer o nosso passo a passo. Separe tudo e vem costurar comigo. Eu vou começar o meu passo a passo aqui fazendo os bolsinhos. Para isso, eu vou pegar aqui o meu material sintético e eu arredondei aqui, ó, uma dessas partes e vou refilar. Você pode arredondar com qualquer coisa que você tiver aí no seu ateliê, tá? Agora aqui, eu vou estar passando uma costura de pesponto. Teve uma aula aqui no canal que eu ensinei para vocês a como passar a costura utilizando a linha trilobal, que é a que eu sempre utilizo para poder costurar. É a linha de bordado. E aí eu falei para vocês, gente, passa 2 costuras que fica mais bonita. Uma seguidora colocou a dica para mim, Eliane, de passar essa costura apenas uma vez utilizando 2 fios. E é isso que eu vou fazer, eu achei incrível, então tô aproveitando para compartilhar com vocês. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Então eu tô utilizando 2 cones, passei 2 fios, fiz todo o percurso aqui da minha linha normal e passei pela agulha. E aí, agora eu vou costurar. Tô utilizando agulha 16 e tô utilizando o meu ponto no tamanho de 4 milímetros. Ó, e aí ficou dessa forma aqui. Então, assim, essa é daquelas dicas que a gente faz, mas que tem hora que a gente esquece. Então, gente, muito obrigada. Eu sempre tô lendo todos os comentários de vocês. E é bem legal esse feedback desse tipo de dica que ajuda a gente construir e trazer, né, ainda mais conteúdo. Eu sei que eu sou uma voz que já falou com quase 100 mil pessoas. Então, esse comentário tão carinhoso que ela me deu a dica, eu venho aqui e distribuo para todas vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e já compartilha esse conteúdo. Aí eu vou aproveitar, gente, para poder já passar essa costura de pesponto com 2 fios aqui, tá? Também aqui nessa parte aqui, ó, eu vou deixar ele mais afastadinho para poder fazer essa moldurinha do tirante. Então, já vou passar essa costura aqui. Ó, gente, já costurei, ficou assim, vou reservar. Agora que eu já costurei aqui as 2 partes que eu precisava que fosse a costura dupla, eu vou cortar a linha aqui que eu não preciso que seja dupla e vou retirar ela aqui, ó, da minha agulha. Vou pegar aqui, ó, o meu tecido, já tá estruturado, e vou passar uma costura aqui, ó, só pra ele não escapar. Do lado de cá, ó, ele já fica todo certinho, mas eu quero fazer um acabamento com viés, tá? Porque eu acho que vai dar mais charme, vai deixar mais bonito. Essa parte aqui fica ao seu critério. Então, eu vou aplicar aqui pelo avesso e depois vou rebater. Agora, aqui eu vou aplicar esse material, tá? Dessa forma aqui, ó, bem certinho e passo uma costura aqui. Essa costura eu vou passar bem na beiradinha.
Refilo aqui o excesso do meu viés. Esse primeiro bolsinho já está pronto e eu posso reservar. Agora nós vamos fazer esse outro bolsinho. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o meu tecido, vou pegar a minha régua, uma caneta. Gente, pode ser aquela que apaga com ferro, tá? A minha acabou, então eu vou usar essas Bic mesmo. Mas como não vai aparecer, não tem problema. E eu começo a marcar aqui, ó, 1 centímetro do final aqui do meu tecido. Aí depois 1 centímetro acima da minha risca. E aí são 3 risquinhos que eu vou fazer. Agora aqui, ó, com os meus tecidos que estão inteiros, eu dobrei ao meio, eu vou começar a aplicar de cima para baixo. Então eu posiciono aqui, ó, na primeira risca e faço uma costurinha aqui. Essa costura eu tô utilizando a margem de meio centímetro. Costurei, vou colocar o outro posicionado na minha outra risca. Agora venho com o outro. E costuro aqui o último tecido. Feito isso, ó, ele fica com essas costurinhas aqui, eu dobro esse tecido para poder esconder esse acabamento e vou passar uma costura aqui embaixo, costurando, né, esse tecido debaixo do forro. Com esse tecido costurado, vou pegar aqui o meu sintético, como ele tem fundo em malha, eu não preciso colocar acabamento atrás, se você quiser ficar ao seu critério. Vou aplicar ele aqui e vou fazer uma costura aqui, ó, de segurança em toda a volta. Prendi aqui toda a minha peça, eu viro pelo avesso e costuro. Novamente, gente, ó, sempre na beiradinha. Vou refilar agora esse excesso de tecido. Já refilei aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar um acabamento em viés desse outro lado. Lembrando que ele vai ficar assim, tá? Então, sempre olha aí a direção para você não colocar torto. E eu vou aplicar aqui o viés igual eu fiz nessa parte aqui. Se quiser, você pode. Pessoal, agora com as nossas duas partes prontas, eu vou aplicar ela no nosso forro. Então, eu coloco uma de um lado, outra do outro lado e vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Pessoal, já tô aqui, então, com a parte dos meus bolsos prontas. Vou virar aqui a minha peça e vou colocar ela aqui, ó, aplicando em cima da minha peça. Então, eu vou começar a costurar, ó, coloquei aqui, tá? Fechando assim, essa é a parte da frente. O que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar aqui, ó, em U, deixando essa lateral aqui, ó, essa parte aqui da frente aberta, tá? Pra quê? Pra depois a gente poder aplicar o nosso botão imantado e ficar embutido. Ó, então essa daqui é a parte que eu não vou costurar, já coloquei mais clipes aqui. E agora, ó, eu vou costurar aqui, fazendo um U.
Essa costura é bem na beiradinha também. Bom, agora aqui, ó, já está costurada a minha peça. Gente, eu deixei essa parte aqui, ó, da frente aberta, mas eu esqueci que eu tinha que costurar essa alça antes. Por quê? Eu não quero que ela faça isso e torça, porque eu acho que ela fica grossa. Então, eu quero costurar ela assim, tá? Então, eu vou vir aqui, vou medir aqui, ó, 3 centímetros do meio da minha peça. E vou aqui, ó, fazer um risquinho. Aí, eu descosturei aqui um pouquinho, ó, só pra eu poder dobrar, tá? E não ter nada embaixo. E aí, agora, eu vou aplicar aqui, ó, o meio do meu sintético Montana. E eu vou fazer uma costura em retrocesso aqui, ó, várias vezes nessa parte. Costurei, vai ficar dessa forma aqui. Agora, gente, ó, eu vou fechar esse pedacinho aqui que eu desmanchei. Então, se você quiser, você pode até fazer antes de aplicar aqui o forro. Feito isso, eu vou aqui, ó, fechar o meu porta-passaporte. Alinho ele certinho. Deixo aqui, ó, um dedinho mindinho. E vou colocar o meu tirante aqui à frente. Feito isso, pego aqui o meu agulhão, coloco ele aqui no meio da minha alça e vou perfurar ele até ele sair aqui, ó, aqui dentro. Aí, agora, eu já posso colocar o meu botão imantado desse lado de cá, ó. E eu vou fechar no balancinho. Feito isso, já apliquei aqui o meu botão do lado interno, também na minha alça, para poder fechar. E agora, eu vou fechar aqui. Antes disso, eu vou arredondar todas as laterais aqui. Eu sempre gosto, vocês já sabem disso, de arredondar as peças. E aí, agora eu vou fechar aqui e vou passar uma costura, ó, em toda a volta, já arredondando. Só refilar aqui todo esse excesso, eu vou refilar bem no meu risco. Eu passei a minha costurinha aqui, ó, bem pra dentro do risco e agora eu refilo no risco. Pessoal, então agora eu vou começar a fazer a aplicação do viés de lurex por dentro, tá? Sempre a gente começa aplicando pelo lado avesso para rebater do lado direito. Aqui no canal já tem passo a passo, minucioso, super explicativo. E no final desse vídeo eu vou estar linkando para vocês, para você poder aprender, caso você tenha dificuldade em aplicar viés, tá ok? Ó, eu vou começar aplicando aqui, então pego aqui a minha alça, ó, deixo pra cá. Eu vou começar a aplicar o meu viés aqui, vou dobrar aqui, ó, mais ou menos uns 4 centímetros. Deixo bem aqui no meio da minha peça, colocar aqui um clips. E eu vou começar a costurar depois aqui da minha dobra, ó, em toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu dobro da mesma forma e paro uns 4 centímetros antes. Assim, a gente vai ficar com um acabamento melhor.
Pessoal, então como eu fiz, ó, aqui ele tava dobradinho, aí eu vim aplicando o meu viés, trouxe esse até aqui, peguei a tesoura e cortei rente com o outro, dobrei ele de volta e aí parei a minha costura antes. Agora aqui, ó, eu tenho o centro desse meu viés aqui de lurex, vou riscar ele aqui por dentro e pego esse meu outro viés aqui e vou riscar também ele aqui por dentro. Ó, fiquei aqui com essa marcação e com essa marcação. Agora, eu abro aqui o meu viés, ó, tá aqui a minha marcaçãozinha, e abro também esse meu outro. E vou aqui, ó, colocar essa parte, esse miolo pra cá, pra eu ter espaço aqui pra costurar. E vou unir, ó, meio com meio, risca com risca, tá? E aqui, ó, bem nesse sentido, eu vou passar uma costura aqui. Vou marcar ele aqui por dentro também, ó, pra facilitar aqui a minha visualização. Aí, agora, aqui, coloquei alfinetes e vou unir costurando. Uni aqui. Vou refilar. Abro aqui, vou abrir essa costura. Dobro esse meu viés. E agora eu termino de costurar essa parte que falta. Ó, agora aqui tô com o viés costurado e agora eu vou fazer piques em toda a minha parte arredondada. Com os piques feitos, eu vou começar aqui, ó, a desvirar o meu viés. E agora aqui, ó, é hora da gente começar a rebater. Só que nós vamos rebater aplicando o nosso zíper. O nosso zíper eu vou abrir. Vou utilizar somente um lado, tá? Aqui, ó, nesse início, bem da minha costurinha aqui, eu vou fazer uma costura 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro lado. Pessoal, costurinha aqui feita. E agora, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a colocar o meu zíper aqui, ó. Eu deixo um espaço de aproximadamente 5 centímetros. Ó, deixando o dentinho do meu zíper para fora. E eu vou começar a colocar o clips aqui. E agora, gente, eu vou começar a costurar em toda a volta. E aí, eu vou rebater o viés e também costurar o meu zíper.
E aí, gente, eu paro de costurar nessa costurinha aqui que eu fiz, né, 1 centímetro antes. Então, eu comecei a costurar depois dela e paro antes dela. Porque, ó, eu fico com esse espaço aqui. Pessoal, então, finalizei aqui a aplicação do meu zíper e rebati o meu viés. Na parte de dentro, ele ficou assim, ó. Como você pode ver, ele não fica o acabamento tão bonito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, dobrar esse zíper para cá, esse excesso, tá vendo? E agora, a gente vai passar uma costurinha por dentro, rebatendo. Porque essa daqui é a forma mais fácil que eu acho de aplicar zíper em peças assim. Só que o acabamento aqui não ficaria legal. Então, pra gente poder deixar um acabamento mais bonito, a gente vai colocar aqui, ó, pra dentro, tá? Rebatendo esse excesso. Não vai chegar aqui perto do dentinho, pra não atrapalhar na hora que a gente passar o nosso cursor. Então, coloca a mesma linha de cima com a linha de baixo, porque provavelmente vai pegar, ó, bem aqui desse lado, e do lado direito vai ficar com 2 costurinhas. Pessoal, então olha como o acabamento agora fica lindo, a gente consegue consertar. Ó, peguei aqui como parâmetro o início do meu bolsinho e parei no final do outro, rebati todo esse acabamento e aqui na parte de cima, ó, ficou assim, com 2 costuras, tá ok? Agora aqui a gente vai passar o nosso cursor do zíper. O que eu vou fazer? Vou fechar aqui. Pego aqui, ó, e coloco clips pra garantir que tá bem certinho o meu zíper. E agora, eu vou vir aqui, deixo bem juntinho o meu zíper. Eu gosto de colocar um clips também aqui, ó. Deixo bem juntinho e vou cortar aqui rente, ó, um com o outro. Selo aqui o acabamento. E agora eu vou passar aqui o meu cursor de zíper. E aí, você já comentou qual você escolheu? A gente, tô numa dúvida, mas eu acho que esse aqui que tem o extrazinho vai ficar mais bonito. Eu tava quase colocando esse, vou colocar esse daqui. Ó, agora eu vou colocar aqui. Ó, certinho. Agora aqui, gente, ó. Ó, aí eu vou dobrar de um lado, dobro do outro aqui, ó. Dou uma seladinha com o isqueiro, porque daí todo mundo junta aqui. Não custa, vou fazer um retrocesso de costura aqui pra garantir que não vai soltar. Ó, coloquei um pinguinho de cola instantânea. Vou colocar ele aqui dentro. Espero secar. Pessoal, então colei aqui, ó, o meu zíper com cola instantânea. Coloco aqui esse mini parafusinho e aí eu venho com um alicatinho e vou apertando ele até eu sentir que ele não dá mais aperto, tá bom? Pra ele poder fazer aqui o acabamento do meu zíper. Caso você não tenha esse tipo de ferragem, você pode fazer também com tecidinho, sintético, montana, mas eu super indico você investir porque valoriza demais a sua peça. E aqui, ó, está pronto o nosso porta-passaporte. Ele também serve como uma carteirinha. O legal do zíper, ó, que o acabamento fica muito bonito e fica super seguro, ó. Vou mostrar pra vocês
o tanto de coisa que eu coloquei aqui dentro. Cabe meu celular, coloquei aqui um documento, cabe também o passaporte. Gente, ó, já dei a dica lá no início do vídeo, mas vou dar aqui de novo. Se você não tiver passaporte, pode colocar a carteira de trabalho, cabe. E super pode vender também como uma carteira, esse tipo de peça. Cabe aqui, ó, dinheiro, cartões, tem aqui um outro espaço para guardar, enfim, qualquer outra coisa. Uma peça super útil e que também você pode adaptar para produzir N outras coisas aí no seu ateliê. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a como produzir comigo a aula de hoje. Viram só? Com técnicas simples, fácil e super detalhadas, eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer. E ó, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você gostou desse passo a passo, comenta, deixa a sua opinião e não esquece de responder aquela enquete que eu fiz no início do vídeo. Se você gostou dessa aula, aqui abaixo nas informações desse vídeo, eu tô deixando para você o site da Cinderela Fitas e lá você encontra todos os materiais que eu utilizei para produzir a aula de hoje. E quer aprender a como precificar? Para precificar as peças aqui do meu ateliê, eu utilizo o aplicativo Apreço. Ele é gratuito e eu deixei o link para download para você aqui também na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, super beijo e até a próxima aula. Tchau!